Após o divórcio dos pais em 1960, Steven Spielberg preencheu o vazio da separação criando um companheiro imaginário alienígena que pudesse ser o irmão que ele nunca teve e o pai que sentia que não tinha mais. Em 1978, após o sucesso de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o diretor começou a desenvolver 2 projetos diferentes na temática alienígena e infância. O primeiro era um filme de baixo orçamento chamado Growing Up, uma história semi-autobiográfica vagamente baseada no relacionamento de Spielberg com um amigo imaginário. Planejado para 4 semanas de filmagens, o projeto foi arquivado devido a problemas de produção da comédia dramática 1941, lançada em 1979. O segundo projeto era Night Skies, uma continuação de Contatos Imediatos do Terceiro Grau que acompanhava uma família sendo aterrorizada por malignos alienígenas. Apesar de não ter interesse em fazer uma sequência, Spielberg não queria que a Columbia Pictures fizesse uma continuação sem ele, seguindo os passos da Universal Pictures com Tubarão. Diferente de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, o diretor ambientou Night Skies em uma trama de terror. Enquanto desenvolvia a história de Night Skies e filmava os caçadores da Arca Perdida na Tunísia, Spielberg começou a sentir a necessidade de voltar para histórias tranquilas e mais espirituais. Além disso, o diretor sentiu uma imensa solidão por estar longe de casa e dos amigos, reacendendo as memórias da própria infância. O sentimento influenciou no roteiro de Night Skies e na construção de uma subtrama em que Bud, o único alienígena amigável da história, fazia amizade com uma criança autista. Ao ler o roteiro para Melissa Madison, que estava no set de Os Caçadores da Arca Perdida para ver o então namorado Harrison Ford, a roteirista se emocionou com a ideia de uma criatura benevolente criando laços com uma criança que veio de um lar desfeito. O desejo de contar uma pequena história sobre infância permaneceu com o diretor e floresceu. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. A melhor forma de contar a história da produção de ET o Extraterrestre é começar com Contatos Imediatos do Terceiro Grau e, consequentemente, Night Skies. Spielberg pesquisou muitas histórias de OVNIs enquanto preparava a história de Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Uma delas, em especial, chamou a atenção do cineasta. No final de 1955, membros da família Sutton, em Kentucky, alegaram que pequenas criaturas extraterrestres invadiram a residência onde moravam de forma ameaçadora. Apelidadas de Goblins de Hopkinsville pela mídia local, o caso foi investigado por autoridades de segurança norte-americana. Esse caso serviu de inspiração para o tratamento de Night Skies, contemporizando o cenário da história e os alienígenas, que tentam se comunicar com os animais da fazenda onde pousam antes de atacarem os membros da família na casa. O diretor desejava que Lawrence Kasdan escrevesse o roteiro do projeto, mas o escritor estava ocupado trabalhando em Star Wars: O Império Contra-Ataca. O diretor então recorreu a John Sayles, roteirista de Piranha, filme de baixo orçamento lançado em 1978, que Spielberg gostava. Night Skies não era uma sequência direta de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, mas ainda poderia satisfazer o desejo da Columbia por uma continuação, enquanto deixava o diretor no comando criativo da história, mesmo sem assumir o cargo de diretor. Eventualmente, o ilustrador Ron Cobb, conhecido por trabalhos em Star Wars e Alien: O Oitavo Passageiro, foi contratado para dirigir a produção. Porém, tudo mudaria nos bastidores da produção de Os Caçadores da Arca Perdida. Com o fim das filmagens das locações da aventura de ação protagonizada por Indiana Jones, Spielberg arquivou o projeto de Night Skies e começou a planejar um novo filme que Madison havia batizado de E.T. and Me. O primeiro rascunho do roteiro, escrito em 8 semanas, foi reescrito 2 vezes para a retirada de determinadas cenas e a inclusão de sequências, como o ET embriagado e o momento da perseguição final. No início do verão de 1981, enquanto Os Caçadores da Arca Perdida estava sendo promovido, a Columbia se encontrou com o diretor para discutir o roteiro. Esperando uma sequência no tom de Contatos Imediatos do Terceiro Grau, os executivos do estúdio não ficaram felizes com o direcionamento do novo filme, porque não queriam fazer o que chamaram de um filme fraco da Walt Disney. Marvin Antonowsky, chefe de marketing e desenvolvimento de pesquisa da Columbia Pictures, concluiu que o filme tinha um potencial comercial limitado, acreditando que atrairia principalmente jovens. John Veidt, presidente de produções mundiais da Columbia, também sentiu que o roteiro não era bom ou assustador o suficiente para atrair o público. Seguindo o conselho dos 2 executivos, Frank Price, CEO do estúdio, rejeitou o projeto e paralisou o desenvolvimento. A alternativa de Spielberg foi levar o roteiro para Sid Sheinberg, presidente da MCA, a então controladora da Universal Studios. O executivo foi convencido e aceitou cobrir $1 milhão pelos gastos da produção até então, além de um acordo em que a Columbia reteria 5% dos lucros líquidos do filme. Mais tarde, Veidt compartilhou que ET o Extraterrestre arrecadou mais do que qualquer um dos filmes do estúdio em 1982. O terror que restaria da história de alienígenas de Night Sky seria transformado em fantasmas em Poltergeist, lançado em 1982 com direção de Tobe Hooper. O desenvolvimento dos designers dos alienígenas do finado Night Skies estava sendo feito pelo maquiador Rick Baker, que enviava para o diretor atualizações constantes sobre o projeto.
A mudança completa de direção temática gerou conflitos entre o diretor e o maquiador, que ficou profundamente chateado com a mudança após projetar designers, modelos e animatrônicos. Como o projeto estava sendo pago pelo estúdio para um filme do diretor, todos os designers foram confiscados pela equipe de produção após a retirada de Baker do projeto. O artista de efeitos especiais Carlo Rambaldi, que havia trabalhado com Spielberg em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, assumiu o trabalho. Ele se inspirou em ícones como Albert Einstein e Carl Sandburg para criar o rosto do ET, enquanto o pescoço alongado da criatura foi inspirado em uma pintura do próprio Rambaldi chamada Woman of the Delta. Sentindo que os olhos do ET eram particularmente importantes para envolver o público, a produtora Kathleen Kennedy visitou o Julius Stein Eye Institute, o departamento de oftalmologia da Escola de Medicina da UCLA, para estudar olhos reais e de vidro. A visita rendeu a contratação de funcionários do instituto para a criação dos olhos do personagem. 4 cabeças do ET foram criadas para as filmagens, uma como animatrônico principal e outras para expressões faciais inanimadas, além do figurino. Os atores com nanismo Tamara Detrot e Pat Billon foram contratados para revezar no traje, dependendo da cena que estava sendo filmada. Um adolescente de 12 anos que nasceu sem pernas, chamado Matthew Demerit, também interpretou o personagem. Já as mãos do ET foram feitas pelo mímico profissional Caprice Roof, enquanto a voz foi criada pelo editor de som Ben Burtt a partir da voz da atriz Patty Welsh, uma fumante inveterada. Ela recebeu o total de $380 para mais de 9 horas de gravação. Burtt também gravou outras 16 pessoas, além de vários animais, para criar a voz do ET. A lista incluía Spielberg, a atriz Debra Winger e a esposa do próprio Burtt, adormecida doente como um resfriado. A cabeça do ET era colocada acima da cabeça dos atores que podiam enxergar por fendas no peito do personagem. O dispositivo comunicador do ET foi criado pelo educador de ciência e tecnologia Harry Feinberg, e o boneco criado para o filme foi feito em 3 meses ao custo de $1,5 milhão. Centenas de jovens atores fizeram teste para o papel de Elliot, mas Spielberg não conseguia ficar satisfeito com nenhum deles. O diretor estava confiante que conseguiria trabalhar com um elenco composto principalmente por atores mirins após a experiência com Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O nome de Harry Thomas surgiu por sugestão do diretor Jack Fisk, com quem o jovem trabalhou no drama de época O Maltrapilho, lançado em 1981. Thomas, que fez o teste com um traje de Indiana Jones, não teve um bom desempenho no teste formal, mas ganhou a oportunidade de fazer uma cena improvisada a partir da memória da morte do próprio cachorro, atacado pelo cão de um vizinho. A improvisação cheia de lágrimas impressionou tanto a equipe que Thomas ganhou o papel. Com apenas 6 anos, Drew Barrymore não estava fazendo testes para ET o extraterrestre quando encontrou o diretor. A jovem estava fazendo um teste para Poltergeist quando o cineasta, que estava cobrindo a ausência do diretor Tobe Hooper na audição, decidiu contratá-la. Spielberg sentiu que a jovem atriz tinha a imaginação certa para a personagem depois que ela contou uma história sobre como liderava uma banda de punk rock. Diferente de Barrymore e Thomas, intérprete de Tyler não tinha experiência em cinema quando foi contratado para a produção, apesar de ter atuado em alguns comerciais. Entre as tomadas, os jovens atores passaram algum tempo fazendo atividades comuns de crianças, como andar de bicicleta pelos estúdios, jogar RPG e frequentar as aulas da escola. Médicos que trabalhavam no Centro Médico da Universidade do Sul da Califórnia foram recrutados para interpretar os médicos que tentam salvar ET depois que os agentes do governo entram na casa de Elliot. Para Spielberg, colocar atores citando termos médicos pareceria antinatural em tela. O diretor também convidou Harrison Ford para fazer uma pontinha no filme interpretando o diretor da escola de Elliot. A cena onde o personagem aparece repreendendo a criança pelo comportamento na aula de biologia foi cortada da edição final, mas foi incluída no lançamento do Laserdisc do filme em 1996 como um bônus. Infelizmente, a cena não foi incluída nos lançamentos em DVD e Blu-ray da produção. As filmagens principais de ET o extraterrestre começaram em 8 de setembro de 1981, nos bairros do Condado de Los Angeles e no Vale de São Fernando. Receoso que alguém poderia descobrir sobre a produção e plagiar a história, o projeto foi filmado sob o nome de A Boy's Life. Todos os atores tiveram que ler o roteiro a portas fechadas e a equipe inteira tinha que usar carteira de identidade para estar no set. Spielberg filmou em ordem cronológica para conseguir atuações emocionais mais convincentes do elenco e ajudar os atores mirins com a carga emocional. Corretamente, o diretor calculou que o filme seria mais forte se as crianças estivessem realmente se despedindo do ET no final das filmagens, porque elas já teriam mais experiência emocional com o personagem. Spielberg também garantiu que os marionetistas fossem mantidos longe do set para manter a ilusão do alienígena real.
Pela primeira vez na carreira, o cineasta não fez storyboard para a maioria do filme, visando facilitar reações espontâneas do elenco. Um dos aspectos mais famosos de ET é o amor do personagem pelo chocolate Reese's. Originalmente, o personagem título desenvolveria uma paixão por M&M's, mas a Mars Incorporated, empresa dona da marca M&M's, proibiu que o produto fosse usado por acreditar que ET e o filme assustariam as pessoas. Após a recusa, a Hershey Company foi procurada e aprovou o uso do chocolate Reese's, resultando em um aumento de 65% nas vendas do doce após o lançamento do filme. Sean Fry, intérprete do personagem Steve, contou que a memorável cena do voo da bicicleta vermelha foi feita em plataformas, onde os atores ficavam parados e o cenário se movia por trilhos, causando a ilusão de movimento dos personagens. As filmagens de ET, o Extraterrestre foram concluídas em 61 dias, 4 dias antes do previsto. Colaborador frequente de Spielberg, o compositor John Williams aceitou o desafio de criar uma trilha sonora que gerasse empatia por uma criatura inicialmente tão estranha. Assim como os outros trabalhos da dupla, o diretor gostou de todos os temas criados por Williams e os adicionou no filme, chegando a editar a sequência da perseguição final para se adequar à canção feita pelo compositor. Williams adotou uma abordagem modernista para o trabalho, especialmente com o uso da politonalidade, um termo que designa a superposição de melodias. O tema musical, com instrumentos como harpa, piano, celesta e outros teclados, sugere a natureza infantil dessa história. Após o lançamento do filme, o diretor indiano Satyajit Ray alegou que a história foi plagiada de um roteiro escrito por ele em 1967. Spielberg negou possível plágio, afirmando que ainda frequentava o ensino médio quando o roteiro de Ray circulava por Hollywood. A Star Weekend Magazine chegou a contestar a afirmação do diretor, apontando que ele já havia se formado no ensino médio em 1965 e começado a carreira como cineasta em Hollywood em 1969. Ray descobriu sobre o ET, o Extraterrestre, pelo amigo e escritor de ficção científica Arthur C. Clarke, que estava familiarizado com The Alien e o encorajou a tomar medidas legais contra o filme de Spielberg. No fim, o diretor indiano não abriu nenhum processo contra o filme porque não queria demonstrar nenhuma mentalidade vingativa, além de reconhecer gostar dos filmes de Spielberg. ET, o Extraterrestre estreou no evento de gala do encerramento do Festival de Cinema de Cannes em 26 de maio de 1982. Em 11 de junho do mesmo ano, o filme estreou nos Estados Unidos e esteve entre as 2 primeiras posições de bilheteria do país até outubro, com um recorde de 16 semanas como número 1. Como resultado, até o final da exibição teatral de ET, o Extraterrestre, em 1983, o longa-metragem ultrapassou Star Wars como o filme de maior bilheteria de todos os tempos, ganhando 359 milhões de dólares na América do Norte e 619 milhões de dólares ao redor do mundo, com um orçamento de 10,5 milhões de dólares. O filme foi ultrapassado apenas em 1993 com Jurassic Park, outro clássico de Spielberg. O Box Office Mojo estima que ET, o Extraterrestre, vendeu mais de 120 milhões de ingressos em uma exibição inicial nos Estados Unidos, com Spielberg faturando 500 mil dólares por dia como parte dos lucros. Estabelecendo recordes importantes, a produção registrou o segundo fim de semana de maior bilheteria de todos os tempos, superando o recorde de mais de 10,7 milhões de dólares estabelecido por Superman 2 em 1981. No quarto fim de semana nos cinemas, o filme registrou o fim de semana de maior bilheteria de todos os tempos, superando o recorde de 16,7 milhões de dólares de Rocky 3, estabelecido naquele mesmo ano. ET, o Extraterrestre, também teve o recorde de 8 fins de semana com uma receita bruta de mais de 10 milhões de dólares, um feito igualado apenas em 1990 por Esqueceram de Mim. O imenso sucesso de bilheteria também foi refletido em produtos variados, incluindo a venda de 15 milhões de unidades de bonecos do ET em setembro de 1982, se tornando o boneco mais vendido no Natal daquele ano. Mais tarde, o longa-metragem ainda venderia mais de 15 milhões de unidades de VHS nos Estados Unidos e arrecadaria mais de 250 milhões em receitas de vendas de vídeo. O imenso sucesso financeiro também foi acompanhado de 9 indicações ao Oscar em 1983, com vitória nas categorias de melhor trilha sonora original, som, edição de efeitos sonoros e efeitos especiais. Universalmente amado, ET, o Extraterrestre carrega uma magia temporal e uma história convincente que continua impressionando gerações de espectadores e cineastas apaixonados pela magia e compaixão de um alienígena preso em um planeta desconhecido e uma criança solitária que só precisava de um amigo. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e para bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!